Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal, sou Adailto Ramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. E hoje quero convidar vocês para juntos estudarmos a palavra de Deus, para estudarmos juntos o livro de Mateus capítulo 15 e o verso 11. Mas antes queria convidar vocês para fazermos juntos uma oração. Vamos orar? Oremos. Pai querido e Pai amado, nesse momento que vamos estudar a Tua palavra, nos ilumina e nos ajuda a entendê-la, dando-nos o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o verso diz o seguinte, Mateus capítulo 15, verso 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Queridos, esse texto tem sido usado por milhares de pessoas para afirmar que Jesus aqui estava autorizando a alimentação de alimentos que Jesus já tinha proibido no passado. Lá no livro de Levítico, Jesus fala de alguns animais que não podemos comer, inclusive o porco. E alguns têm pegado esse texto para dizer que Jesus autorizou, para afirmar que Jesus autorizou que podia-se comer, porque o que entra não é o que contamina, e sim o que sai. Só, querido, tem um probleminha aqui. Esse texto não está falando de alimentação. Ele não está falando de alimentação. Não. Sabe, querido, esse texto aqui, ele está falando de uma repreensão que Jesus faz aos fariseus e a alguns mestres da lei. Deixa eu falar um pouco do contexto desse texto para vocês. Certa ocasião, Jesus estava com os seus discípulos se alimentando e os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E alguns mestres da lei, alguns fariseus, vendo isso, se aborreceram e foram informar a Jesus que eles estavam errados. E Jesus aqui repreende eles: olha, não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, não é o comer sem lavar as mãos que vai nos contaminar, e sim o que sai do coração, como ódio, assassinatos, adultérios, roubos e muitas outras coisas. Isso sim é o que contamina o ser humano. Em nenhum momento aqui Jesus está dando permissão de comer alimentos que tinham sido proibidos no passado. Nunca Jesus fazia isso. Ele mesmo não se alimentava com essas alimentações e os mestres da lei, os fariseus também não faziam isso. Nem os próprios discípulos faziam isso. Então, o contexto aqui, Jesus não está falando de alimentação, é de higiene. Vamos ver o contexto? Vamos abrir a Bíblia aí no capítulo 15, vamos ver do início o que diz. Então vieram alguns de Jerusalém a Jesus, alguns fariseus e escribas, e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Está vendo? O contexto aqui não está falando de alimentação, e sim do lavar as mãos. Sabe por quê? Porque lá em Israel havia uma tradição. Antes de entrar em qualquer alimentação, antes deles começar a se alimentar, eles tinham o costume de lavar as mãos 7 vezes. E os discípulos não tinham feito isso. E por isso eles estavam denunciando os discípulos a Jesus. Aí Jesus responde, verso 3. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderás aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E aí Jesus repreende eles, porque Jesus disse: olha, vocês estão reclamando porque os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Mas muitas vezes vocês permitem que algumas pessoas desonrem seu pai e sua mãe.
e ainda justifique que foi por causa de Deus, que é porque estava servindo a Deus. Olha o que diz aqui no verso 7. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com lábio, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouve e entende. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então aproximou-se dele os discípulos e disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração, isto é, o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então aqui fica claro que Jesus em nenhum momento está dando permissão para nos alimentarmos daqueles alimentos que tinha sido proibido no passado. Aqui Jesus apenas está repreendendo alguns fariseus, escribas que eram mestres da lei. Estava repreendendo eles porque eles estavam acusando os discípulos de comer sem lavar mão, que eles estavam acusando os discípulos de quebrar uma tradição deles, sendo que eles mesmos estavam quebrando alguns mandamentos de Deus, por causa da tradição deles. E Jesus aqui repreende os fariseus, dizendo: olha, não é porque eles estão comendo sem lavar as mãos que serão contaminados. O que contamina o ser humano é o que está no seu coração, como ódio. Em outras palavras, os fariseus e os escribas, eles queriam fazer o quê? Eles queriam assassinar Jesus. Isso os contaminava. Mas eles estavam preocupados de os discípulos não terem lavado as mãos. Então, queridos, o contexto aqui é o lavar as mãos. É o lavar as mãos. Aqui Jesus, em nenhum momento, ele disse que podemos nos alimentar daqueles alimentos que ele tinha proibido no passado. Sabe, querido, um dos grandes maus que nós podemos cometer é dizer para as pessoas algo que Jesus não disse. Jesus nunca disse que podemos comer de tudo. E ele proibiu alguns tipos de alimento para o nosso próprio bem, porque não serviriam para a nossa alimentação e que iriam prejudicar a nossa saúde. Isso Jesus fez porque ele nos ama. Então, queridos, nunca use esse texto para dizer que Jesus estava permitindo se comer todo tipo de alimento, porque Jesus não estava. Aqui Jesus estava dizendo para os fariseus que não deveriam se preocupar se os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. É bom ter higiene? É bom lavar as mãos antes de comer? É sim, queridos. Mas naquele momento os discípulos estavam com fome e comeram sem lavar as mãos e não tinha problema nisso. O problema está no que está no nosso coração, como violência, adultério, roubo, morte. É com isso que devemos nos preocupar. Você entendeu? Deu para entender que Jesus aqui não está permitindo, não está autorizando comer alimentos que antes ele tinha proibido?
Dá para entender que aqui Jesus está apenas repreendendo os fariseus por causa dos seus costumes? Dá para entender, queridos, que aqui, queridos, Jesus está falando do lado das mãos. Aqui eles não estão falando, o contexto não diz que eles estão falando de alimentação, não. E sim de higiene. Esse é o contexto. E se você usar o texto bíblico dentro do seu contexto, a bênção na sua vida será maior. Você será mais abençoado, porque você vai compreender o que Jesus realmente estava dizendo. Então, queridos, vamos focar numa parte final desse texto que diz que do coração procede adultério. Então, cuide do seu coração. Vamos cuidar do nosso coração. Vamos colocar no nosso coração tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. E se há algum valor nessas coisas, nisso pensemos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus faça resplandecer sobre vocês a sua face. E que Deus lhes dê a paz. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por nos fazer entender esse texto bíblico. Abençoa cada um dos teus filhos que estão assistindo esse vídeo. Que eles possam compreender a tua palavra e guardar no seu coração. Que a tua mão esteja sobre eles e sobre seus familiares. Os abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu compreender esse texto dentro do seu contexto com esse vídeo, dá um like aí e se inscreve no canal. E você pode mandar outros temas para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.